da nossa vice-prefeita. Oi, pessoas, boa noite. Estou feliz, estou emocionado de estar aqui com vocês hoje, porque hoje eu estou como MC. Olha que legal, minha primeira vez. Estou felizão aqui. Espero que eu consiga honrar essa função, assim como eu tenho feito a de Absala. E vamos lá, fiz minhas colinhas aqui e vamos começar. Deixa eu ver aqui. Primeira coisinha, vamos lá. Boa noite a todos, para quem não me conhece, tá? Eu sou o Jambeiro, tá? Que aparece como professor Jambeiro, né? Minha profissão há 23 anos. Estou sempre muito feliz de estar participando dos cultos. Ultimamente eu não estava podendo por causa de outros compromissos. E é muito bom esse momento, porque é uma integração muito legal, é uma conexão muito forte. Eu sinto isso, uma conexão muito forte e positiva, né, com todos vocês. Que mais aqui? Cadê? Tem algum visitante aqui novo hoje aqui com a gente? Não? Tem algum novato no culto? O Paçoca deixou, estava lá no chão, acabei de ver. O áudio está aberto, Adélio. Ô, Paçoca. Desculpa, gente. Tem algum visitante, alguém novo aqui no grupo hoje? Não? Levanta a mãozinha, dá um oi. Não, né? Então tá. Cadê você? Aqui. Tá. A gente tem agora, importante a gente falar, né, além da questão da visitação, que a gente tem vários grupos locais, tá? Você que está vendo gravado, saber que a gente tem a garagem, que agora é o G Mundo, né? Mogi, Campinas, a G Rio, né? E que tem o nosso pastor Marcos e o Léo como integrantes também, são os que eu lembro de cabeça, e a G Brasília, que eu sou parte, pastora Adélia também, tá? E que espero que vocês participem, porque é muito, muito legal, é importante participar desses grupos. Como é que é a nossa igreja? É uma igreja evangélica, antifundamentalista, progressista, inclusiva e afirmativa, tá? E nós somos plurais, e a gente tem em Cristo nossa base, nosso pilar moral, ético, modelo de vida, modelo de comportamento, né? A gente tem alguns recadinhos para a semana, tá? Primeiro deles, cadê aqui? Aniversariantes da semana, Cris e a Jazz, do Rio. Vocês estão aí? Alguém? Não? Ninguém? Tá, o recado está dado. Que as aniversariantes, a Cris e a Jazz, estão aniversariando essa semana, só não tenho a data certa delas aqui. E no próximo domingo, a gente vai ter culto online às 10 da manhã, pela G Rio, tá? Aberto a todos os membros. E vai ter um encontro também ministerial especial do Setembro Amarelo. Mas... Gente, minutinho. Rafa Bita também fez aniversário essa semana. O Rafa. Bom. Então, beleza, o Rafa também. Feliz aniversário, Rafito. E a gente vai ter, então, o culto online às 10 da manhã pelo G Rio, aberto a todos os membros, e o encontro de Setembro Amarelo, Ministério da Saúde Mental, que vai ser informado posteriormente o horário certinho e o nome do convidado, tá? Que mais? Vamos lá. Aí vem o salmo do dia, né? A palavra, a ideia de hoje, e eu sempre que eu posso, eu gosto de ler a Bíblia. Às vezes não dá tempo de manhã, né? Eu trouxe um trechinho aqui, que é em Mateus 26, versículos 26 a 28, tá? Eu estou nessa daqui, ó, nessa Bíblia pastoral, né? Que é uma versão que o pastor Léo gosta muito também, que fala sobre a Eucaristia, né? Vou ler aqui com vocês. Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu, distribuiu aos discípulos e disse: tomem e comam, isso é meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu quis trazer isso hoje porque a gente tem visto muita coisa acontecer no dia a dia, no trabalho, na política, na economia e tal, muitas coisas têm acontecido em notícias, e eu vejo essa questão da proposta dessa nova aliança
né, como uma renovação de cada um de nós, né? A antiga aliança era lá de Deuteronômio, de sacrifício de animais e tal, do carneiro, da pomba, e Jesus fala para você fazer agora, em outros pontos também, para fazer um sacrifício pessoal, né, resistir às tentações, não fazer o que é considerado errado, né? Então é um sacrifício pessoal ao invés de ser um sacrifício de animais. Essa nova aliança seria o que a gente teria como modelo a seguir, né? Isso ficou martelando o dia inteiro na minha cabeça. Falei até mais cedo com a Cora, que seria esse o Salmo do dia, a ideia do dia de uma nova aliança. O que a gente pode pensar em relação a nós, a nossa vida, para fazer essa nova aliança conosco, né, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos colegas, né? Seria essa a ideia que eu tinha de início para a gente poder falar hoje, nesse salmo, tá? Me perdoe que eu estou um pouco nervoso, tá? Então, se eu gaguejar é por causa disso. Que mais agora? Importante a gente falar da questão de doações, do nosso Pix, da nossa captação de recursos. Como todo mundo fala aqui, se você doar, você não vai comprar um terreno no céu, você não vai direto para o céu com asinhas batendo, né, como um anjinho, você não vai fazer isso. O que você vai poder é contribuir, fazer a prática do que Cristo falava, que era de amar ao próximo, né, da caridade. Se você tem 2 capas, dê uma. Se você tem 2 cintos, dê um. Então, dentro da medida do possível, faça a sua contribuição. A Cora todo mês está fazendo a prestação de contas, tem informado como é que estão os gastos e a receita, e é sempre bom a gente ter um dinheiro em caixa para poder ajudar quem a gente tem ajudado, e às vezes uma necessidade, uma emergência, precisa de um gás para alguém, precisa ajudar a completar para comprar um remédio, né? Então é sempre importante você fazer a sua contribuição, tá? Deixa eu abrir aqui. Espera aí, cadê? Aqui. Aproveitar e compartilhar aqui. Janela, aqui. Foi. Eu não estou com ele anotado, eu já coloco para vocês, tá? Quando estiver rolando as músicas. Vocês estão vendo numa boa a imagem do Pix? Não, né? Beleza. Tá? É o nosso Pix aqui, as nossas chaves, tem o número de celular, o QR Code e também o e-mail. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês. Aqui, ó. Tá aqui. Tá? No PicPay, no nome do Marcos, Pastor Marcos. E esse dinheiro vai ser, como eu falei, prestado contas todo mês para os gastos que foram feitos. E relembrando, é uma contribuição, é você amar ao próximo. Tá? Fazer o que a gente pode fazer para o próximo ajudar quem está realmente necessitado. Tá? Você não vai ganhar terreno no céu. Peraí que tem uma gata aqui na minha frente. Você não vai ganhar terreno no céu, você não vai ganhar um carimbo de santo, mas você vai ajudar muita gente. Tá? Isso é muito, 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 muito importante. Tá bom? O que mais aqui? Vamos ver. Agora as músicas. Nossos cantores estão aí? Deixa eu ver quem são hoje, quem vai cantar hoje. É o Antônio e a pastora Thaís. Eles estão aí? Alguém? Deixa eu ver aqui no chat. Antônio. Nem os dois estão aqui? Não, não estão. Adele, qual que você vai colocar primeiro? Vou botar da Cátia e da Thaís. Perfeito, manda bala. E a gata aqui querendo ver vocês, ó. Que fofinho. Ela adora subir aqui. Manda bala, vamos lá. Tira a poeira dos coros, só abre a
história que a história nos conta. O avesso do mesmo lugar. Na luta que a gente se encontra. Brasil, quando a bandeira chegou, com versos em livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão.
Muito bom, muito gostoso. Eu fui até procurar, que eu não conhecia essa música, né? O Samba Enredo da Mangueira, 2019. Muito bom, muito gostoso. A história, né, que eu fui já dar uma pesquisadinha aqui, que procurou não focar nos personagens principais históricos, né? Fala deles, mas não focando só neles. Né? Vai falar de outras pessoas que são esquecidas muitas vezes na história, né? Gostei demais. Qual é o próximo? É do Antônio, não é isso? Adele? Isso, vou postar aqui, vou colocar. Peraí. Tá bom. Oi, Miriam, seja bem-vinda. Miriam, que saudade, Miriam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem sua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Eu preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Estás comigo. Lindo, 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 uma música muito gostosa, também não conhecia, uma voz muito agradável. Muito obrigado, viu, Antônio? Você tá por aí, não tá? Eu vi chegar agora. Quer falar sobre a música? Eu acho que ele saiu. Caiu, eu estava aqui agora. Mas foi bom. Poxa, ele caiu. Uma pena. Vamos continuar então. Agora somos o quê? Deixa eu ver. Agora é a hora do Léo, né? Agora é a hora. Pastor Léo tá por aí? Opa,
Tô, gente. Poxa, que bonita. Eu abri a câmera, não sei se não tá aparecendo ainda não, né? Não, estamos vendo só tua imagenzinha aqui desenhada, Poxa, pintada, sabe? câmera. Mas não está aparecendo, não. Mas a gente está te ouvindo. Pouco abre. Primeiramente, agradecer a presença de todos, de todas. Muito bom, muito importante estar aqui com vocês. Amém. Agradecer essa música que tocou por último agora. Nossa, que nostálgico, assim, né? Boa demais. E mandar um salve para a Miriam. Muito tempo que eu não vi a Miriam. Pô, que massa. Gente, vamos lá. Vamos adiantar os processos, né? O dia foi muito corrido. Muito corrido. Aposto que o dia de todo mundo foi muito corrido, né? Todo mundo foi mó trampo. Afinal de contas, hoje não é quinta-feira. E eu trouxe uma mensagem. Eu me organizei num tempo, mas não rolou como eu imaginava. E eu trouxe um texto em Inventares 171. Procurem na sua Bíblia, acessem aí, Inventares 171, que diz assim: Deus é amor, mas também é chama consumidora. Alguém sinaliza com uma mãozinha assim, alguém já ouviu essa expressão, esse termo? Muitas pessoas já ouviram, né? Eu escuto até hoje. Geralmente, esse texto, na verdade, não existe, né? É um daqueles muitos textos da Bíblia que são atribuídos à Bíblia, está na boca de muitos evangélicos, os fundamentalistas, conservadores, porém, não existe. Alguém conhece uma Bíblia online que seja boa? Eu conheço, depois eu vou te passar uma visão muito boa. Esse texto é uma aberração teológica, né? É uma aberração que serve, né, a um propósito. Esse texto é junção, na verdade, né? Não é que não é uma verdade, uma inverdade completa, né? Ele é mal utilizado, né? Uma junção muito ruim. É uma afirmação, primeiramente, Deus é amor, a gente encontra na Bíblia em 1 João 4, 8 ao 16. É uma afirmação do discípulo João, conhecido como discípulo do amor. Eu acho muito legal falar que ele é o discípulo do amor, porque ele mesmo escreveu que ele era o discípulo amado, né? Isso é bom demais, né? Eu adoro. Nem foi ele que escreveu, mas enfim, isso é outro papo, outro dia. E, na continuidade dessa frase diabólica, maléfica, é usado um texto de Hebreus, que diz que Deus é chama consumidora. E o texto ali de Hebreus é uma metáfora, né? Não é nem literal, como o texto de 1 João. É uma metáfora que está citando, na verdade, né? Está citando, como sempre o Novo Testamento faz, um texto da Bíblia hebraica, vulgarmente conhecido como Velho Testamento, que é um texto de Deuteronômio. Eu nem sei falar essa palavra. Alguém fala Deuteronômio para mim, por favor. Deuteronômio, 4 ao 24. Que, na verdade, além de ser uma metáfora, não tem nada a ver com o que é dito. Porque quando a gente ouve essa expressão, Deus é amor, mas também a chama consumidora, geralmente é num contexto de julgamento moral, dentro de uma questão de moralidade. Vou dar alguns exemplos, né? Relacionamento sexual, né? Você vive com uma pessoa, você não é casada dos moldes, nos parâmetros estabelecidos, né? Pela convenção social. Aí você, não, Deus é amor, abençoa o teu casamento, mas Deus também a chama consumidora, se conserta. Ou a gente ouve muito essa expressão, por exemplo, pessoas que congregam em igrejas inclusivas, afirmativas, né? Aí, o discurso da graça, Deus ama vocês, mas Deus abomina o pecado, né? Deus é chama consumidora, Deus é amor, mas também a justiça. E o curioso é que esse texto de Deuteronômio, que Moisés está lá no Monte Sinai, ele está falando, há um alerta. Deus é chama consumidora, a chama nesse contexto significa purificação. Nesse contexto aqui, essa chama que consome é sobre santidade, é sobre ser justo,
E ali o contraponto é a idolatria. Contexto geral que Moisés desce do Monte Sinai, depois daquele rolê todo lá em cima, e a galera tá com um bezerro de ouro lá no meio do povo. O contexto ali é de que Deus é santo, justo, né? Que ele combate, né? É um alerta contra a idolatria. Ou seja, não tem nada a ver com o que é trazido, geralmente, como discurso de ódio para cercear, para limitar, né? Para controlar a vida das pessoas e impor medo. Essa é a realidade, né? O medo do inferno. O inferno ainda é muito vendável. O inferno ainda dá muito lucro. Correto? E o contexto histórico, a gente atribui sempre essa fala, está na boca dos fundamentalistas, dos conservadores, e a gente atribui muito a esse grupo, né? Geralmente os neopentecostais e pentecostais, né? Parece que eles criaram isso. E me corrijam se eu estiver errado agora, tá, gente? É como um conceito. O conceito, ele muda com o tempo, né? O conceito vai se ressignificando com o tempo. E esse contexto de Deus é amor, mas também é uma consumidora, ele vai surgir num período que eu discordo dos livros de história que vão chamar de igreja primitiva em Roma. Eu já penso que já nesse contexto de igreja de Roma não é mais igreja primitiva ali, ou proto-primitiva, mas da igreja dos primeiros séculos, eles viviam intensa perseguição. Então, isso era uma fala comum dos primeiros cristãos do contexto de Roma, de que Deus, de que eles iam passar por tudo aquilo ali, mas Deus iria punir. Deus iria punir o mal. Não é passar em branco. E eu até entendo o contexto, né? Quantos de nós já não passou momentos muito difíceis, às vezes é caluniado no trabalho, enfim, N coisas pode acontecer que são injustas, você não fez aquilo, e você deseja, né, que Deus faça alguma coisa, sabe? Que a justiça seja feita, que a vingança pertence ao Senhor, né? A gente é invadido por sentimentos, isso é legítimo, isso é humano. Eu até entendo o contexto deles, de que, embora o contexto deles é bem diferente do contexto que é trazido nos dias atuais. Deus é amor, mas também a chama consumidora. Eles precisavam lembrar que Deus iria combater o mal em algum momento. Todo aquele sofrimento, todo aquele massacre iria terminar, e Deus iria julgar aquelas pessoas que fizeram tanto mal. Então, a gente percebe que é uma coisa que está até há muito tempo no cristianismo, né? A gente carrega muito tempo com a gente. E agora, pensando na mensagem pastoral, o que a gente pode pensar a partir disso? Que primeiro que a gente cria imagens de Deus, né? Eu não sei, não vou lembrar agora o nome do filósofo exatamente, que fala que Deus é uma projeção, né? Esqueci agora o nome dele, mas enfim. E ele está um pouco certo, né? A gente projeta uma ideia de Deus, né? Essa frase tão violenta, ela projeta uma imagem de Deus. Um Deus que é amor, mas o amor dele tem limites. Ele tem limites. Essa graça não é escandalosa. Eu fico pensando nas imagens que a gente cria de Deus, sabe? A gente pega um monte de versículos junto, um monte de coisa. A gente vê isso nas teologias, né? A teologia da libertação, que eu tanto amo, é uma ideia de Deus criada, né? Antropologicamente, culturalmente, né? É o Deus que liberta. Mas a gente, para justificar esse Deus que liberta, a gente ignora uma série de outros textos, né? A gente faz construções, né? E eu fiquei pensando nesse amor, nessa afirmação de João, que Deus é amor, de como a gente, às vezes, se relaciona com essa afirmação de forma de um Deus permissivo, como fosse um Deus que não exige nada de nós. Ô, Léo, mas isso é a graça, é sobre isso mesmo. Paulo vai falar sobre a graça. Não preciso fazer completamente nada. Já está consumado. Mas para a gente afirmar isso, que é muito bonito, eu gosto também de afirmar isso, a gente precisa ignorar muitos outros textos. Deus é, na minha concepção, experiência, na minha fé, na minha espiritualidade, Deus é esse amor, essa encarnação desse amor que não tem como criar dimensões para mensurar.
Porém, todavia, Deus, eu creio que Deus exige sim algo de nós. Não para salvação, para quem crê, não nesse tipo de dimensão. Mas Deus exige de nós, dizer que Deus espera algo de nós. Ah, Léo, tu tem que Deus cria expectativa da gente? Hoje eu tô. Fechando aqui porque deu um tiro aqui fora. Fica fechado o vidro, né? Como se o vidro fosse blindado. Deus espera de nós algo, sabe? Eu fico pensando quanta gente tem mergulhado, se aprofundado nas nossas ideologias, nas nossas teologias, e de como a gente tem, né, embarcado numa graça permissiva. E eu queria dizer para vocês hoje que a graça não legitima a injustiça. A graça não pode legitimar a violência. A violência que eu digo aqui é contra si mesmo, sabe? Deus exige, Deus espera transformação. Deus espera um coração voltado para Ele, que seja, na verdade, voltado para o seu próximo. Deus espera isso da gente. Não é sobre céu ou inferno, ou merecer, ou fazer por merecer, mas é sobre fazer uma vida aqui, essa dádiva dessa vida, valer de fato a pena. Sabe aquilo que você talvez imagine, eu imagino muito, no final da minha jornada, eu imagino um monte, um morro, um morrão, eu lá do alto, chegando lá em cima, olhando para trás, vendo o pôr do sol no horizonte e poder dizer, sem arrependimento, que combati um bom combate e guardei a fé. Eu, com toda a minha contradição, com todas as minhas falhas, meus erros, minhas omissões, eu de fato busquei ser transformado, me permitir ser transformado pelo Espírito. Eu digo que Deus exige, mas eu estou querendo dizer que Deus espera isso de nós. Deus não é tudo permissivo. Essa graça tão permissiva não vai nos inquietar, não vai nos incomodar e não vai nos mover à mudança. É como aquela ostra, sabe a história da ostra? Alguém já leu aquele livro do Rubem Alves? Fantástico. O Rubem Alves vai falar sobre que a ostra, ela precisa, para ela produzir a pérola, ela precisa ser ferida. Eu digo ferir aqui no sentido de a gente precisa se inquietar mesmo, sabe? Isso precisa me incomodar. E eu quero falar aqui uma expressão que a gente quase não usa aqui na comunidade de fé, que não é uma priori mesmo, pecado. Eu digo pecado aqui, é tudo aquilo que vai de contra o reino de Deus. Que reino de Deus, Léo? O que é isso que está falando? É tudo aquilo que de alguma maneira a gente produz de forma micro, que seja de injustiça, de negação da vida do outro. E a gente faz isso. E a gente é contraditório. E vai continuar fazendo, tá, gente? Sem romantismo, sem ilusões. Viver de fato essa afirmação de João, Deus é amor. Deus é amor, mas também a chama consumidora. Deus, porém, é o Deus que ama e acolhe, mas ele também exige de nós que a gente possa, de fato, sermos pessoas melhores a cada dia. Paulo Freire vai dizer que a vocação ontológica do ser é se humanizar. E eu faço um link com a fala do Freire, com outra fala do Freire, que ele diz que os homens se libertam não sozinhos, mas em comunhão. A gente precisa de comunidade para a gente poder ter um lugar onde a gente possa expor as nossas contradições, nossos pecados, as nossas omissões, ausências, e um lugar onde a gente não vai ser julgado. Tem um conceito no panafricanismo que eu acho lindo demais, eu acho que sintetiza muito o reino de Deus, que no panafricanismo, quando você comete um erro, um crime, uma violação, você não é extirpado para fora da comunidade, você é colocado no centro da comunidade e as pessoas mais antigas da comunidade ficam ao seu redor e elas começam a apontar para você e dizer uma lembrança, uma memória sua da sua infância. Você era o garoto que subia no pé de manga e sei lá o quê, e dividia a manga com os coleguinhas, enfim.
as pessoas começam a lembrar ele quem ele é de fato. Ele não é aquele crime que ele cometeu, aquela violação, mas ele é uma outra pessoa. E a comunidade é para isso, é para lembrar quem a gente é de fato em Deus, apesar da contradição, dos nossos erros. Atire a primeira pedra, né? É para a gente lembrar. E lembrar que vai exigir essa transformação, isso vai doer. Mudar dói. Mudar não é fácil, mudar hábitos não é fácil. Eu estava, um exemplo muito rápido, né? Há um tempo atrás, a Miriam estava postando o lance de livro, né? Que ela estava lendo, né? Livro semanalmente, né? E isso exigiu dela uma organização, exigiu dela uma mudança de hábito, exigiu dela evitar certas coisas que impediam ela de se concentrar, de ler. Exigiu dela. Não foi fácil o processo, né? A chama de Deus, ela purifica. E o Cristiano até comentou aí, né? Foi até o post do Berloff dessa semana, hoje, não lembro agora, que a justiça de Deus é a Sadak. A partir do momento que a gente afirma que Deus, assim como João afirma que Deus é amor, todos os atributos de Deus provêm do amor de Deus. Então, essa justiça de Deus, ela é de equidade, ela é de restauração, ela é de equilíbrio, ela é de justo, não é de punição. Para encerrar, né, eu quase uma micro Ebon, né, tava com saudade da Ebon, acho que a micro Ebon dizer que Deus é amor. Vocês ouviram daí? Deus é amor. E também é a chama consumidora. Mas essa chama não é a chama que julga. Não é a chama que cerceia um relacionamento entre duas pessoas que se amam. Não é um relacionamento, não é o Deus essa chama não é sobre você é um cristão e você, como eu, fumo um cigarro, sou fumante, né? Essa chama é para nos purificar e a gente deve clamar. Esse Deus que afirma, que é afirmado, que é um Deus que é amor, e que devemos afirmar também que sejamos tomados por essa chama que consome, porque essa chama produz santidade. Santidade é justiça, como o Cristiano bem falou. Ser santo é praticar a justiça. Então, eu queria deixar a gente com essa reflexão hoje, de que você não é o que dizem sobre você quando você é julgado. Você é muito mais do que aquilo. Você é amado de Deus e Ele te envolve com as suas chamas para purificar seu coração, o meu coração. Hoje eu tive a oportunidade de falar com uma pessoa que eu magoei, eu feri, e eu tive a oportunidade dela me ouvir, né, e de pedir perdão sem justificativas do meu erro. Todas as nossas ações são condicionadas a outras ações, mas não era sobre isso. Era sobre o meu arrependimento, de fato, verdadeiro. E ela disse assim, eu sei, Léo, porque eu fiquei chateada, mas eu sei quem você é. É sobre quem nós somos em Cristo Jesus. Quero agradecer a riquíssima oportunidade. Beijo grande para todos, para todas, para todas. É sobre isso. Vou fechar aqui o meu microfone, vou sair do púlpito e bola para o nosso professor Jamba. Sempre quando o Léo fala, é uma aula, né, velho? É a realidade. Obrigado, viu, Léo? Muito bom te ouvir. Vou abrir agora, pessoal, para a nossa conversa, tá? Isso. Mas aí, assim, lembrando que é um tempinho curto, tá?
um tempinho curto, 2 minutinhos, 3 minutinhos no máximo, para poder dar tempo de outras pessoas falarem, tá bom? Adele, pode parar a gravação, por favor? Adele? Tá aí, calma, moço. É, Pode parar a gravação. pensamento por favor, existe Adele. mesmo, aconteceu. Ah, não.